Olá pessoal, espero que estejam bem. Esse é um vídeo que eu vou passar algumas informações sobre o nosso retorno da disciplina. Algumas eu já coloquei de forma escrita lá no AVA, mas eu achei interessante colocar esse vídeo para que fique mais explicativo algumas coisas que foram sendo alteradas, né, tanto pré-quarentena, pós-quarentena, e para que a gente compreenda melhor como que vai funcionar essa disciplina. Os conteúdos, né, eu dividi o conteúdo que era do plano de trabalho, que estava lá no site, ele foi reorganizado e agora ele está dividido considerando o prazo de 2 semanas, né, que é o prazo que eu vou disponibilizar o conteúdo e que vocês têm para assimilação e até mesmo para entrega dos exercícios, né. Então, aqui, né, vocês vão conseguir ver lá no AVA, por aquela tabelinha que eu disponibilizei, mas tem a semana 2 e a semana 4 de agosto, e nessa primeira semana, nessa primeira bloco, né, das 2 semanas, a gente vai fazer uma revisão do conteúdo do conjunto de instruções. É um conteúdo um pouco extenso, né, e ele aborda várias instruções lá do MIPS que a gente já viu em sala de aula, a gente já fez os exercícios, e a gente, pré-quarentena, estava na semana da prova. Então, para não ter que explicar novamente todo aquele conteúdo que é bem extenso, geraria vários vídeos ou muito conteúdo ou muitas aulas, digamos assim, eu vou disponibilizar a gravação do vídeo com a resolução da lista, que era o que vocês entregariam no dia da prova, né? Então, uma das atividades era tanto a gravação do vídeo, como a entrega da lista que vocês iam ter que fazer para esse vídeo, e que vocês iriam entregar na semana da prova, que foi bem na semana que começou a quarentena. Então, essa lista eu vou resolver, né, e gravar em vídeo como forma de resumo, e depois eu vou, e já vou, né, disponibilizar outra lista, outros exercícios que vão ser os que vocês vão resolver no vídeo. Por que isso é interessante e importante, né? Eu já tinha comentado com vocês em sala de aula que eu tinha estudado essa mesma disciplina em 2013 e a gente está agora em 2020 e a gente ainda está passando pelos mesmos processos de aprendizagem e a gente continua sem encontrar conteúdo mais com a maior profundidade para a resolução desses mesmos exercícios. Então a gente tem visto, né, de uma forma muito teórica e a gente não tem uma disponível assim, né, aberto na internet, nada que tenha uma maior profundidade no conteúdo. Então esses vídeos é uma forma de dar um pontapé nessa parte, né, da disponibilização e popularização do acesso a esse conteúdo, para quando vocês precisarem novamente, por exemplo, vocês encontrarem e relembrarem de uma forma mais simples. Eu já tinha falado com vocês que essa matéria ia ser cobrada de uma forma muito teórica, porque a parte que daria pra gente ter uma visão um pouco mais prática é essa parte do começo, mas que não há necessidade de ter uma maior profundidade no sentido de baixar um software, implementar essas instruções, porque basicamente o que era para vocês terem aprendido, né, vocês já aprenderam, vocês já conseguem fazer um laço de repetição, chamar uma função, né, tudo no MIPS, então conceitualmente já é interessante. Uma coisa que eu falei também é que essa matéria, a maior complexidade dela é no começo, então no final, a parte ali de memória, de barramentos, é bem mais simples, é bem mais pontual. E é uma matéria que vocês já estão vendo um conteúdo bem similar numa disciplina que está sendo mencionada pelo Samuel. Eu não me recordo agora do nome da disciplina, eu não sei se é organização, mas vocês estão vendo um conteúdo bem similar. Então, a gente também não vai precisar dessa profundidade nessa parte do conteúdo. É uma visão mais teórica de entender como que todos esses componentes, né, estão se comunicando. Então, a gente está vendo, a gente vai fazer essa revisão de conjunto de instruções, onde a atividade avaliativa vai se basear na entrega desse vídeo e para fazer o vídeo vocês já tem que resolver o exercício, né? Então eu tô cobrando essas duas entregas, do exercício e do vídeo. Depois a gente vai entrar em desempenho. Desempenho é uma parte muito simples, assim, é um cálculo, né? Então a gente tem uma quantidade de formulazinhas e a gente tem que fazer essa associação de qual a gente está utilizando para calcular o desempenho em determinados cenários. Não é complexo. Uma aula já vai ser o suficiente, vocês vão ver. E também é algo muito simples, assim, porque é um pouco lógico de fazer, né? Depois disso, a gente vai entrar na parte de caminhos de dados,
que é todo o caminho que uma instrução, né, faz para ela ser executada. Então, ela tem a entrada dessa instrução, tem memória, tem processador, tem todo um caminho dependendo da instrução que está sendo executada e como que é feito para não ser apenas uma instrução executada por vez, né, para a gente otimizar esse tempo. Então, é isso que a gente vai compreender. Então, a gente vai ficar um pouco de tempo nessa parte do caminho de dados, né? Basicamente, a gente vai ficar no finalzinho de agosto e setembro quase todo nessa parte. E depois a gente vai entrar em hierarquia de memórias, que vocês já sabem mais ou menos, né? Que a gente tem ali o HD, a memória RAM, cache, registradores, e a gente vai visualizar um pouco mais essa hierarquia, entender como acontecem alguns processos aí entre essas memórias. E depois a gente vai ver um pouco sobre entrada e saída e barramentos. É uma parte que nem será cobrada de forma avaliativa, porque a gente vai parar ali mais ou menos na parte de memória. É uma matéria muito simples, que vai ter uma maior complexidade e cobrança agora no início, então, e no final vai ficar mais tranquila, e isso é vantajoso, porque nas outras matérias talvez a gente não vai ter mais ou menos essa hierarquia, né? A atividade que era para ser cobrada mais agora no início, como eu falei com vocês, a gente segue um cronograma onde os professores têm as datas exatas onde vão cobrar atividade avaliativa para não haver um acúmulo para o aluno. Então, essas atividades, quando houver, né, uma data, ela tem que ser entregue nessa data para não complicar mais para o aluno e também para não complicar até para o professor, porque a gente está seguindo essa regra aqui. E as atividades que seriam para essa primeira semana, na verdade eu estou colocando junto com a próxima atividade, né, para dar o prazo das 2 semanas. E deixa eu ver mais alguma informação sobre a distribuição dos pontos. Eu já tinha passado 2 atividades avaliativas, no total de 8 pontos, que já tinham sido realizadas e entregues. Então, a planilha que estava na primeira postagem que eu fiz, ela foi reorganizada para considerar esses 8 pontos que já tinham sido cobrados. E é isso, eu acho que se houver mais alguma dúvida, vocês podem questionar no fórum. Basicamente, a gente ainda está aprendendo a usar algumas ferramentas, né? Então, quando vocês colocam, por exemplo, a primeira pergunta no fórum, eu não recebo uma notificação, eu só percebo, né, quando eu entro lá e visualizo, e a partir daí eu começo a assinar o fórum para receber as notificações. Então, se houver aí uma demora ou algo assim, vocês podem entrar em contato tanto pelo chat ou pelo e-mail, para que eu perceba, mas eu estou entrando todos os dias para verificar. E é isso, vocês têm a liberdade para entrar em contato comigo, informar se, dependendo aí, né, do ambiente, se vocês têm acesso ou não à internet, se é um acesso frequente, se vocês têm essa disponibilidade para fazer esses exercícios. Eu sei que tem muito aluno que mora em zona rural, né, então vocês têm que ter essa liberdade e saber que a gente está aqui para acolher essas diversas situações dos alunos e repensar a forma de disponibilização desse conteúdo para que abranja todos. Eu estou disponibilizando, né, esse conteúdo no slide anterior, que está bem descritivo. Estou preparando um material específico, que é o que eu estou apresentando nos slides. E a gente também tem o livro da disciplina. Para quem ainda não tem acesso a esse livro, vocês podem entrar em contato comigo pessoalmente, que a gente conversa as formas como vocês podem ter acesso ao PDF do livro. E basicamente a disciplina toda, né, tanto os slides como os exemplos, todos estão sendo feitos com base no conteúdo que está nesse livro, que é Organização e Arquitetura de Computadores. É isso.